que tem uma história, né? É. Muito longa, não vamos aqui tratar, que eu acho que a maioria dos ouvintes acompanhou e sabe da história do pedágio no Paraná. O que interessa é o momento atual e os próximos passos daqui para frente. Bom, depois de toda a luta, né, das entidades organizadas do oeste do Paraná e do Paraná, onde nós conseguimos, em primeiro lugar, romper os contratos atuais, que não fizeram as obras e cobraram uma taxa injusta, muito alta até o momento. Bom, isso está resolvido. Segundo ponto, como é que vai ser o próximo contrato de pedágio? Então, houve toda uma batalha no sentido de mudar o modelo proposto pelo Ministério da Infraestrutura. Nós conseguimos retirar a outorga. Essa outorga nada mais é que um royalties que as empresas teriam que pagar ao governo federal, e isso naturalmente faria com que a tarifa fosse mais alta. Então nós conseguimos, né, envolver o Paraná inteiro, todas as entidades, e pedimos aí alguns pontos que são fundamentais na competitividade de nossos produtos aqui do Oeste. Entre eles, que não tivesse outorga, conseguimos. Segundo, que quando duplica uma rodovia, eles colocaram o degrau tarifário, que colocaram uma taxa de 40% sobre as tarifas que estariam vigentes. Nós entendemos isso muito genérico e sem especificação correta. Então, conseguimos tirar também esse percentual de 40%. O que foi proposto que em cada trecho se calcule quais são os investimentos que a concessionária vai fazer, e em cada pedágio tem o seu percentual, se é 15%, se é 20%, se é 30%, e que isso seja analisado pelo grupo, né, criado para acompanhar, que seria um conselho dos usuários, onde que estariam participando o governo federal, o governo estadual e os usuários. Então isso também ficou equacionado. Também o aporte financeiro que foi colocado no leilão. Então, o que é esse aporte financeiro? Cada concessionária, quando vai participar do leilão, é assim, se ela pega as tarifas que foram estabelecidas agora, né, para entrar no leilão. Vamos pegar, por exemplo, aqui em São Miguel, se não me engano está em torno de R$13, R$12,80. Então assim, se até 10% de desconto sobre esses R$12, vamos imaginar que seja R$12 um pedágio, uma estação de pedágio. Até 10% que a concessionária dá, ela não precisa colocar aporte. O que seria esse aporte? Um fundo que garantisse que as obras fossem executadas. Ou seja, a empresa tem que demonstrar vigor financeiro, competência financeira e deixar depositado de reserva, né, um certo valor, porque se caso der algum problema, esse valor iria cobrir. Por exemplo, desistir das obras. Só que é o seguinte, de 10% até 17%, o governo estabeleceu, ou essa é a proposta do governo, que ela tem que depositar R$15 milhões para cada ponto percentual. Então, se ela dá 11% de desconto, além 1% acima de 10%, tem que botar 15 milhões de depósito. Se é 2%, mais 15 milhões. Então, seriam 30 milhões de depósito. E assim sucessivamente. Quando chega nos 17%, aí a escala, ou a escadinha, passa para 60 milhões por ponto percentual. Se ela der 18%, por 1% a mais de desconto, tem que colocar 60 milhões de depósito. E vai subindo
de 10 a 17, 17 para cima, ela tem que colocar acima de 20%, 150 milhões de reais. Então, o que isso significa? Que quanto mais desconto uma concessionária der nas tarifas para ganhar a concessão, ela é penalizada com mais depósitos que tem que fazer. Então, isso significa que nós não teremos muito desconto no leilão. Ninguém vai dar 20%, porque acima de 17 tem que colocar 150 milhões para cada ponto. Então essa é uma briga atual que nós estamos tendo, né, todas as entidades, que esse aporte, essa curva de aporte seja mais suave. Não interessa depositar milhões de reais, a gente não sabe o que vai acontecer daqui 10 anos, 20 anos na frente com esse dinheiro. Lá diz que a proposta seria aplicar esses recursos em obras, em novas melhorias, ou então reduzir tarifas. Então nós queremos uma garantia. Se é para reduzir tarifas, então vamos escrever no contrato. Então eu estou falando isso tudo, Fernanda, para entender, o público entender, que é por isso que tem muita discussão hoje, porque não está escrito isso, só está falado. E nós, o que a gente está cobrando nesse momento? O contrato. Nós queremos ver, analisar o contrato de concessões. Só que daí ele vira um edital, né? Sim, primeiro tem que aprovar o contrato. Né? Legalmente, quem aprova o conteúdo do contrato é a CGU, Controladoria Geral da União, o Tribunal de Contas, né, da União, e aí pode ir para leilão. Mas a nossa preocupação e a voz da sociedade, né? E a voz do usuário. Então nós queremos ter em mãos esse novo contrato, modelo de contrato, que chama, o modelo é uma modelagem de contrato, para que a gente, em cima do que está escrito, possa discutir de novo, né, toda essa situação. Então, assim, há uma insegurança, a gente ouve, né, houve uma apresentação do ministro, do governador, dos deputados estaduais, federais, houve uma manifestação, mas muito genérica. Como diz o ditado, né, o diabo mora nos detalhes. E nós precisamos destrinchar esses detalhes. E são 30 anos, né, senhor? Exatamente, são 30 anos pela frente. É uma geração que vai sofrer de novo se não for bem controlado. Qual é o poder que nós temos? Do ponto de vista, vamos dizer assim, de documento legal, nós só temos a força da sociedade. A parte legal são os órgãos legais que estabelecem, né, Tribunal de Contas, CGU, governo, judiciário, né? Então nós temos que batalhar, né, com as nossas armas, que são a vontade popular, o interesse do povo, do usuário, né? Vamos dizer assim, não digo contra, mas para melhorar os contratos que estão sendo elaborados. Isso é muito ruim, porque gera muita especulação. Então, cada um dá a sua opinião hoje, né? Mas são opiniões. Mas o que se conseguiu até o momento é unir essas forças da sociedade e todo mundo trabalhar junto. E isso que é o grande feito, né, até agora, e a gente espera que isso continue. E o Programa OS Desenvolvimento está muito ligado. Nós temos uma comissão praticamente permanente de análise de tudo que se publica, tudo que se fala. A gente está atento, está ouvindo, e a gente conta com o apoio da sociedade, né, para mostrar a força, né, que tem do usuário. Que deu muito certo, né? Porque se não tivesse essa força aí, já tinha parado lá naquela taxa de outorga e já tinha ido embora, né? O contrato já estava sendo, já teria passado na Bolsa de São Paulo, que é lá que vai fazer o leilão. Enfim, já tinha ido. Então, o que a gente pode dizer é que todos estamos abertos, a sociedade contribuindo, né? Quando eu falo sociedade, associações comerciais, os municípios, os prefeitos, vereadores, as empresas, Cassiopar, associações comerciais,
cooperativas. O bom é que toda a sociedade está unida, né? Não para uma briga, mas para um contrato justo, é o que nós chamamos. O que é contrato justo? A gente sabe que ninguém vai construir rodovias e não ter pedágio. Isso é ilusão. Sim. Então aí começa a entrar para o campo político. E isso é perigoso, né? Então nós não queremos entrar para o campo político, nós queremos o campo técnico, matemático e justiça. Pagar aquilo que é justo e que se pode pagar, né? E também fazer as obras que se pode pagar. Então não tem sonhos aqui, tem recursos, tem dinheiro da sociedade envolvido nisso, né? Então essa é a luta, Fernanda. Nós acreditamos que vamos conseguir, né, ainda passos melhores, que agora é nessa curva do aporte, especificar o degrau tarifário lá na frente, né, que são os pontos ainda que estão enroscados, que nós não temos a última definição, porque não conhecemos o contrato e ele ainda não foi apresentado. O Ministério ele fica largando por conta-gotas notícias, eu acredito que para ver a reação da sociedade. E é por isso que temos que estar muito atentos. Essa outra questão, que é das praças de pedágio, por exemplo, que está polêmica hoje, é a praça de pedágio entre Toledo e Cascavel. Esse trecho já está duplicado, né? E é um movimento muito forte entre as duas cidades, né? De trabalhadores, de produtos, enfim. O que o programa está defendendo é que onde está feita a rodovia, né, existe uma linha que defende, por exemplo, o seguinte, que as pessoas que passam aí não são só pessoas de Toledo e Cascavel, passa do Brasil inteiro, o tempo todo. E que isso ajudaria a reduzir os pedágios em todas as outras praças, né, que as 15 novas praças que estarão no Paraná. E que seria uma espécie de cooperação, né, para ajudar a reduzir o pedágio. Porque quem vai de Toledo a Curitiba, também, por exemplo, se não pagar nada até Cascavel e pagar 10% a mais nos outros pedágios, é pior do que se tivesse que pagar uma taxa baixa. Agora está difícil de achar um equilíbrio. A sociedade e os políticos se posicionaram contrário, né? E está difícil de se trabalhar num bom senso nessa situação. Não deixa de ter razão, né, os usuários desse trecho, porque está pronto, mas também daí tem que encontrar um outro modelo, né? O POD acha e pensa que o modelo ideal de taxação de pedágio seria aquele chamado free flow, o trânsito livre, onde que a cada, sei lá, 50 quilômetros ou 20 quilômetros se colocaria sensores que marca a tua placa, o horário que você passou e por todos os pontos que você passou. No fim do mês, você recebe uma conta, como de energia elétrica ou de água, onde você vai pagar o uso que você teve nas rodovias. Se você não usou, não paga. Se você usou, você vai pagar. Inclusive, não precisaria ter custos com cancelas, com funcionário, com tudo isso. Isso é um mundo evoluído. Se você vai aos Estados Unidos, à Europa, já é assim, as rodovias são assim. Mas eu acho que isso vai demorar um pouquinho para ser aqui no Brasil, mas seria o justo. E as taxas muito baixas, né? O equivalente hoje a R$3, R$4 em cada ponto desse que você passaria. Então isso seria muito justo. Você paga pelo que você efetivamente usou em trechos menores com taxas bem menores. Reduz custo também, né? Reduz o custo total, né? Reduz o custo total. E reduz o custo de manutenção, né? Das rodovias. Então esse assunto ainda é um pouco delicado, porque aqui uns dias ninguém quer mais praça em lugar nenhum, né? Também não é justo. Eu acho que ninguém vai investir se não tiver uma forma de recompor o investimento que colocou. Então, esse é um assunto assim um pouco mais delicado, é mais caseiro, é mais regional, que tem que, eu acho que assim, com muito jeito, com muito tato, encontrar a melhor saída
no caso dessa praça de pedágio. E, seu Elias, agora em novembro vence os contratos das atuais concessões. Como é que vai ficar essas praças de pedágio? Vocês têm alguma informação disso? Tá. Esse assunto já está próximo, né? E existem algumas propostas. A primeira proposta foi abrir as cancelas. E nós achamos que isso é muito risco, né? Porque até outra rodovia, outra concessionária assumir, vamos lá, colocar 8 meses, 1 ano, né? Porque a burocracia que tem até tudo isso acertar. Como é que fica essas rodovias abandonadas? Como é que fica no caso de acidentes? É muito delicado. O que o POD defende é que tenha uma pequena taxa de manutenção, que é para manter esses serviços mínimos, né? De fechar os buracos, de pintar, de fazer atendimento de acidentes. Socorro, né? E socorro. E isso, por exemplo, falar em valores, poderia ficar aí entre R$3 e R$4 em cada pedágio, que eu acho que a população, por manter as estradas boas, ninguém é contra, que seria justo. Eu acho que é a proposta que mais próximo de um acordo está. O governo do estado passaria para o governo federal, o governo federal faz um contrato temporário com algumas concessionárias, né, que ele que tem que determinar isso, por um período delimitado, por exemplo, 5 meses, 6 meses, 1 ano, até que a nova concessionária assuma. Eu acho que o caminho mais justo e correto seria esse, no entendimento do Programa Oeste em Desenvolvimento. Seu Elias, queremos agradecer sua vinda hoje aqui para a gente poder entender mais tudo que está acontecendo. Sei que ainda há um processo pela frente, mas nós já viemos acompanhando todos esses processos. Eu tenho certeza que a gente vai chegar aí num final feliz para todo mundo, né? Que é isso que a gente torce, que eu acho que eu deixo de registro aqui, essa força que o Oeste tem. Acho que o Brasil viu isso, né? Foi acionado o presidente Bolsonaro, né? O Oeste do Paraná é uma região jovem, né? Mas que muito atuante. Agradecemos a sua vinda, seu Elias, e sucesso sempre. Muito obrigado, Fernanda. Eu acredito que o papel de vocês, da imprensa, é muito importante nesse momento. Manter informada e informar corretamente a verdade do que acontece para a população. Esse é um papel fantástico e tenho certeza que vocês continuarão fazendo.